Amém. Convido a igreja a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 25. Salmo de número 25. Eu irei ler dos versículos 1 até o versículo de número 7. Meu desejo é fazermos aqui pelo menos uma série de 2 mensagens neste salmo. Muitas informações nós temos neste salmo, belíssimo salmo de número 25. Eu lerei, os irmãos acompanharão em suas Bíblias. Assim diz a palavra do Senhor no salmo de número 25. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus, a tua palavra foi lida. Louvado e engrandecido seja o teu nome por isso. Por termos, ó Deus, a tua palavra em nossa língua traduzida, de termos acesso fácil, ó Deus, a ela. Termos, ó Deus, várias traduções, a Bíblia em nossa casa. Termos, ó Deus, o privilégio, ó Deus, de poder meditar nas Sagradas Escrituras sem qualquer constrangimento do Estado. Podermos congregar, ó Deus, aqui. Algo, ó Deus, que muitos irmãos nossos no decorrer deste mundo, decorrer, ó Deus, dos séculos, não puderam, ó Pai. Tiveram que fugir, tiveram, ó Deus, que se esconder para isso. E temos tamanha liberdade, ó Deus, e acesso à tua palavra. Fale ao nosso coração, transmita, ó Deus, o teu recado a cada um de nós e que venhamos a viver em conformidade com a tua palavra, de maneira digna do evangelho que o Senhor nos chamou. É o que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, a palavra do Senhor, a Bíblia, ela tem vários casos em que Deus ele demonstra a sua grandiosa misericórdia, apesar de pecadores, apesar dos pecadores. Cada pecado que nós fazemos, ou que cada ser humano fez, ou ainda irá fazer, são ofensas diretas à santidade do nosso Deus. Nós vemos, por exemplo, lá no próprio Éden, a respeito de Adão e Eva, quando Deus fez ali um pacto com eles, o chamado pacto de obras, a respeito da obediência de não comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, que era uma árvore que estava no centro ali do jardim do Éden. E disse que se desobedecessem, eles morreriam. Segundo alguns teólogos, a ideia ali era que se eles comessem, Deus iria matá-los. Ali, naquele instante mesmo, nós vemos, por exemplo, eles comendo, os olhos abrindo, eles fugindo de Deus e escondendo de Deus. E, no caso, vemos que realmente aconteceu do pecado entrar, mas a misericórdia de Deus também ela ser demonstrada através de perdão de pecados, através do homem ainda tendo uma longevidade. Adão, por exemplo, a ideia que eles tinham é que eles iriam morrer. Adão viveu mais de 900 anos ainda teve filhos e filhas. Deus ainda renova a sua misericórdia para com Adão e Eva, ainda mantendo-os vivos. Realmente tendo ali a maldição do próprio pecado, a respeito de terem que suar o seu rosto para adquirir alimento.
Em vez do campo dar a força do fruto e a dar cardos e abrolhos, a mulher iria dar filhos através de dores de parto. Mas, irmãos, as misericórdias de Deus ainda assim são renovadas na vida do pecador. Nós vemos, por exemplo, o cálice da ira de Deus, ele se enchendo contra o povo de Israel na época de Jeremias. Que época triste a época de Jeremias para o povo de Israel. O cálice da ira de Deus se enchendo. E quando transborda, Deus, na época mesmo de Jeremias, leva o povo cativo. Jeremias não vai cativo, mas ele leva o povo cativo. Mas Jeremias, ele, ainda dentro dessa situação toda de dificuldade, de Deus derramando da sua ira sobre o povo por causa do seu pecado, nós ainda vemos declarações belíssimas de Jeremias, como lá em Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 22 e 23, que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, irmãos, que demonstra assim, dia após dia, a sua misericórdia para com o seu povo. E diante desta introdução, eu gostaria de trazer o tema da mensagem de hoje, a maravilhosa misericórdia de Deus, a maravilhosa misericórdia de Deus. No texto aqui de Salmo de número 25, nós vemos Davi ele falando algumas coisas de forma repetida. Nós vemos, por exemplo, em todo o Salmo, ele falar a respeito dos caminhos do Senhor, rogando para que o Senhor ensine os caminhos dele, para que o Senhor o guie. Vemos também aqui ele repetidas vezes falando sobre o seu pecado. Inclusive no texto em que nós lemos aqui, ele vai falar sobre os seus pecados, vai falar sobre até os seus pecados da mocidade. Ele vai falar sobre essas questões do pecado, mas também ele vai falar muito a respeito da misericórdia do Senhor, apesar dele ser pecador. Irmão, misericórdia do Senhor é graça. Misericórdia é um ato que Deus ele tem para conosco, sendo que o que ele deveria fazer era o contrário. Ele faz ao contrário daquilo que a justiça dele manda fazer. O Senhor, em vez dele derramar do seu castigo, do seu juízo, ele pega e nos renova, ele pega e nos perdoa. E é isso aqui que o salmista ele vai verificar. Diante das suas dificuldades, das suas tribulações, diante das grandes perseguições, e Davi escreve vários salmos diante de perseguições. Este é um outro salmo, que Davi está aqui em luta contra os seus inimigos, e vemos isso claramente na sua petição, versículo de número 1 a 2, e aqui inclusive, dentro deste tema, a maravilhosa misericórdia de Deus que nos conduz à plena confiança, como diz aqui do versículo 1 até o versículo de número 3, a magnífica ou maravilhosa misericórdia de Deus que nos conduz à plena confiança. E que confiança é esta, irmãos? A confiança de que ele não seria envergonhado, como nós vemos aqui, versículo de número 2 e versículo de número 3. Ele cita pelo menos em 2 versículos aqui, 3 vezes essa palavra envergonhado. E a ideia aqui de envergonhado, irmãos, que ele está colocando aqui, é no sentido do seu inimigo não prosperar sobre ele. O seu inimigo não ter vitória sobre ele. Ele vê que está sendo perseguido de forma injusta. Ele está sendo perseguido porque ele é justo. E não é diferente daquilo que a palavra de Deus ela vai falar para nós, por exemplo. Ele fala, aquele que quer viver de forma piedosa será perseguido. As pessoas quando são perseguidas, e o próprio apóstolo Pedro ele vai falar sobre isso, olha, se você passar por dificuldades, se você for preso,
que não seja por ser malfeitor, que não seja por ser malfeitor. Mas se está acontecendo coisas por causa de você ser justo, porque você tem um compromisso com Deus, porque você não negocia a palavra de Deus, bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois. Mas, irmãos, aqui, nesta petição, ele fala que ele eleva a sua alma. Ele não eleva simplesmente as suas palavras. Aqui, quando ele fala a respeito dessa alma, é no sentido de que ele está buscando o Senhor com todo o seu ser. Com todo o seu ser. Ele está depositando toda a sua confiança no Senhor. Principalmente, irmãos, de que os inimigos dele não iriam triunfar sobre ele. Irmãos, nós ouvimos por muitas pessoas que temos perdido o nosso tempo buscando o Senhor. Muitos dizem, vocês vão para a igreja e estão perdendo o seu tempo lá. Vocês estão perdendo o tempo de vocês. Você poderia estar num clube, tomando banho de piscina, tudo bem que hoje não está tanto calor, né? Não está o solzão lá fora, mas podia estar tomando banho de piscina, podia estar fazendo um churrasco, podia estar saindo com a família, viajando, lazer e tantas outras coisas, e vocês estão perdendo tempo buscando a Deus, sendo que alguns entendem que nem Deus existe. Irmãos, a confiança que nós temos neste aspecto, não é que essas pessoas que falam são inimigos declarados. São inimigos no sentido de querer nos tirar da fé. São inimigos no sentido de querer fazer com que abandonemos a carreira cristã. Mas não são inimigos nesse sentido aqui de perseguir até querendo tirar a nossa vida. Mas, irmãos, uma coisa que nós podemos ter confiança, temos confiança plena, é de que nós não seremos envergonhados nesse aspecto. As portas do céu não estarão fechadas para nós. Naquele grande dia, no dia triunfal, as portas não estarão fechadas. As pessoas acham até que não existem essas coisas. Falam até e estão aí perdendo a sua vida, na verdade, para as coisas deste mundo. Mas nós, irmãos, que estamos buscando o Senhor, que temos confiança no Senhor, saibamos, não seremos envergonhados. Não seremos envergonhados. Diante também, irmãos, das circunstâncias e tantos tropeços que muitas vezes Satanás ele quer colocar para nós, o mundo quer colocar, a nossa própria carne quer colocar. Saibamos, irmãos, que o Senhor também ele nos dá triunfo. Ele também nos dá triunfo. Busca o Senhor de todo o seu coração. Ele vai dar vitória, Ele não vai deixar você envergonhado. Talvez você até pense assim, Senhor, eu gostaria tanto de algo, e o Senhor muitas vezes pode até demorar em responder, mas tenha confiança no Senhor. Ele não deixará envergonhado. Ele não deixará os seus envergonhados. Pode ser, irmãos, que possamos ter sentimentos como Jeremias teve. Sentimentos até falar, Senhor, maldito o dia que eu nasci. Por que o Senhor foi me chamar? Estou sozinho aqui no meio desse povo incrédulo. Estou no meio desse povo que não quer nada com o Senhor. Assim como aconteceu com vários outros profetas, como Elias, que se sentiu sozinho. Mas, irmãos, nós não seremos envergonhados porque nós não estamos sozinhos. Além de Deus nos dar a graça de termos uns aos outros, como família de Deus, como povo, como povo de Deus, podendo estender as mãos uns aos outros, podemos ser suporte uns dos outros. Cristo Jesus ainda está conosco a todo instante. Além de termos irmãos que Deus coloca na nossa vida, ainda temos Cristo Jesus a todo instante ao nosso lado. Irmãos, aqueles que confiam no Senhor, esses que têm plena confiança, nós sabemos que nós não seremos envergonhados, não é por causa da nossa força, não é porque nós somos poderosos,
Não é porque nós somos brilhantes, mas é porque a misericórdia do Senhor, ela nos acompanha. Ela nos acompanha. E essa misericórdia, irmãos, ela nos dá grande confiança. Nos dá confiança de que o Senhor, apesar de nós, Ele não desistirá de nós, irmãos. Eu muitas vezes olho para dentro de mim a respeito dos meus próprios pecados, coisas que muitas vezes passam na minha cabeça, e eu falo, oh, Senhor, se eu estivesse no teu lugar, eu talvez já teria desistido do Dionísio. Talvez já teria desistido do Dionísio. Talvez eu teria olhado para o Dionísio e falado assim, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena ainda continuar com ele. Tão problemático, com tanta dificuldade, tão pecador. Não vale a pena. Mas Deus não desiste de nós. Ele não desiste de nós porque Ele é misericordioso. E assim como Davi, ele entendia que muitas coisas na vida dele, talvez ele também estava passando por causa dos seus próprios pecados. Ele ainda via um Deus misericordioso. Ainda via um Deus que estava sempre estendendo a sua mão. Mas além, irmãos, de vermos aqui, versículo de número 1 até 3, sobre essa maravilhosa misericórdia de Deus, que nos conduz aqui à plena confiança, nós vemos também do versículo de número 4 a 7, as misericórdias, essa magnífica ou maravilhosa misericórdia de Deus que nos conduz à salvação. Olha o que diz o versículo de número 4 até 7. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Oh, irmãos, é só o Senhor que pode nos conduzir. E aqui é o pedido, é o grande pedido. É o grande pedido de Davi. Senhor, faze-me. Olha o que diz o versículo, aos verbos. Faze-me, Senhor. Guia-me, Senhor, versículo de número 5. E aí a petição dele também com relação à questão da misericórdia de Deus, com relação ao seu próprio pecado, ele lembra-te, Senhor. E aí, versículo de número 7, ele não te lembres, Senhor, no sentido de não levar em conta os meus pecados passados e nem os atuais, no sentido de ter perdão completo. Irmãos, é o Senhor que pode nos conduzir. Nós não somos conduzidos por nós mesmos. Nós achamos que temos duas perninhas e podemos andar para onde nós queremos, seguir o caminho que nós quisermos. E realmente, irmãos, nós podemos andar para o caminho que nós quisermos. Pelas nossas pernas nós até podemos, menos para o caminho que leva à salvação. Nós não temos condições de trilhar sozinhos o caminho da salvação. Não temos. Nós precisamos ser conduzidos por lá. Existem tantos caminhos e quando nós olhamos a respeito da palavra de Deus, ele diz que é larga a porta que conduz à perdição, é largo o caminho. Dá para passar com tranquilidade, vai com folga. Mas estreito é a porta, estreito é o caminho, é difícil esse caminho que conduz à salvação. É um caminho de renúncia, mas ele é um caminho, irmãos, que Deus ele pega em nossa mão e nos conduz. Não é um caminho em que você anda com as suas próprias perninhas, mas você trilha esse caminho sendo guiado, irmão, e principalmente guiado pela grande misericórdia de Deus. Talvez nós até possamos pensar que nós merecemos até esse caminho. Talvez nós olhemos para dentro de nós mesmos e achamos que somos bonzinhos. Nós fazemos o bem. Tem tantas pessoas que fazem o mal, que roubam, que matam, que estupram e fazem tantas coisas ruins. Não, eu não faço essas coisas. Talvez eu até mereça ser conduzido.
Misericórdia não significa merecimento. Aquele que tem merecimento em alguma coisa, ele não precisa de misericórdia. Ele não precisa de misericórdia. Aquele aluno que se esmera e estuda e tira nota boa, ele não precisa de misericórdia do professor para passá-lo de ano. Ele não precisa. Ele precisa de misericórdia daquele que está quase passando. Aquele que precisa de uma nota 6 para passar e tira um 5,8. E acha, não, eu mereço ter a diferença. Não é misericórdia. É misericórdia. Nós não temos condições nenhuma de passar de ano na escola, como diz, na faculdade. Não temos a mínima condição. Mas é o Senhor, através da sua misericórdia. Ele nos guia, irmãos, neste caminho da salvação. Quando Davi, ele fala, ô Senhor, não te lembres dos pecados da minha mocidade. Aqui a ideia não é que Davi, ele se sente não perdoado pelos seus pecados anteriores. Aqui, quando ele fala nem das minhas transgressões atuais, não é que ele não acha que ele não tenha condição de ser perdoado, mas é que ele sabe que o perdão ele só vem pela misericórdia. Ele só vem pela graça de Deus. Ô irmão, lembre-se da misericórdia do Senhor. Lembre que é Ele que está te conduzindo. É Ele que está te ensinando. E é a bondade do Senhor. Olha o que diz lá Romanos. Esse texto de Romanos, capítulo de número 2, em que vemos essa bondade e misericórdia, ela sendo caminhando aqui paralelamente. Olha o que diz aqui, versículo de número 4 de Romanos, capítulo de número 2. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Não é que você é espertão e percebe que está errado. Não é você que é uma pessoa brilhante e acha que precisa de Deus. É porque Ele é misericordioso. E através do Espírito Santo tocando o teu coração, Ele te convenceu do pecado. Ele te convenceu da justiça. E Ele te convenceu do juízo de Deus. Ô irmão, isso é motivo para nos alegrarmos. Isso é motivo para o nosso coração estar cheio diante do Senhor. Isso é motivo para andarmos de cabeça erguida, sabendo que a misericórdia do Senhor ela é maravilhosa. A misericórdia do Senhor ela não vai falhar na nossa vida. Ele vai manter a aliança que Ele teve para conosco. E aqui, irmãos, o salmista, versículo de número 6, ele lembra que essas misericórdias e a bondade do Senhor, elas são desde a eternidade. Ela não é algo que Deus ele resolveu agora. Não é algo que Deus ele falou assim, eu acho que seria bom ter misericórdia dele. Eu resolvi agora ter essa misericórdia. No plano de Deus para a tua vida, lá na eternidade, Ele resolveu ser misericordioso e bondoso para contigo. Isso é maravilhoso, irmãos. Entendermos que Deus ele tem um plano eterno e um plano de misericórdia, nos levando à salvação. E isto, um plano eterno para conosco. Que Deus, irmãos, venha fortalecer as nossas vidas. Que nós venhamos a reconhecer essa maravilhosa misericórdia, essa magnífica misericórdia de Deus, que nos conduz, como vimos aqui, à plena confiança e que nos conduz também à salvação. E não é uma salvação simplesmente nos livrando de inimigos, mas é uma salvação eterna, de estarmos durante toda a eternidade com o nosso Deus. É pela misericórdia dele. Por isso glorifique o nome do Senhor. Viva intensamente por Ele. Viva intensamente para Ele. Nós tínhamos tudo para sermos reprovados. Mas a misericórdia do Senhor, a ponto de dar o seu único filho numa cruz, para pagar aquilo que nós não conseguiríamos pagar. E isto um plano eterno.
E isto pensando já em aplicar na minha vida, na sua vida, antes mesmo lá na eternidade. Ah, irmãos, nós não temos outra coisa a não ser glorificar a esse Deus. Nós não temos outra coisa a não ser vivermos intensamente para Ele. Nós não temos outra coisa a não ser regozijarmos de todo o nosso coração nele. Tamanha obra Ele fez pela sua vida. Viva, irmão, de cabeça erguida. Não fique buscando coisas para se motivar. Se nós buscarmos coisas para nos motivar, a não ser essa grande obra que Cristo fez na sua vida, você vai viver desmotivado. Se isso não for a grande motivação, o grande combustível da sua vida, você vai viver sem combustível. Você vai ficar caçando coisas para buscar motivação e vai viver desmotivado. Vai viver querendo desistir das coisas. Busque no Senhor. Essa misericórdia, ela se renova dia após dia na sua vida. Ele não desiste de você. Ele não desiste por causa das suas misericórdias.